Hoje nós vamos falar sobre um assunto um pouco fora da casinha. Mas como vocês sabem, eu sou fora da casinha. E hoje nós vamos falar de realidade. Vamos falar de energias, de mundos e como se dá os diversos mundos que existem. A gente ouve muito por aí a seguinte teoria, né? Você pode entrar no universo que você quiser, a quinta dimensão, a sexta dimensão, mas aonde acontece essa dimensão, de fato? Aonde elas existem? Será que eu tenho que pegar, fazer igual à época de Atlântida, onde os Atlantes vinham através de um portal, atravessavam esse portal para o mundo primevo, que é aqui a Terra, e eles chegavam como reis, como deuses para esse povo acreditava, né? Que eles tinham um campo eletromagnético maior, enfim. Ou eu tenho que pegar uma espaçonave e sair a tantos anos-luz no espaço para conseguir acessar uma outra dimensão, uma outra realidade. O primeiro, que as duas teorias funcionam. Isso existia, não é teoria, isso já existia. Se vocês lerem Os Anjos Caídos, se vocês pegarem o livro de Atlântida, a antiga Lemúria, vocês vão ver que isso acontecia. Os antigos egípcios faziam esse movimento. As pirâmides eram justamente para canalizar essa energia que vinha da Terra e trazia esses outros seres para cá. Inclusive, é algo que as pessoas não falam, mas no Antigo Egito tinha uma raça que a gente fala, né? Os deuses. Esses deuses, eles eram alienígenas. Alienígenas, assim, no contexto. Moravam em outra dimensão e eles veio para a Terra para auxiliar o processo do seu povo. E teve outros que veio para prender a população que aqui estava. O que é que isso tudo tem a ver com o meu bate-papo? E não vou aprofundar nesses temas hoje. Que para a gente ir para qualquer dimensão que seja, nós precisamos apenas nos sintonizar. Eu estava fazendo meus estudos, estudando o sistema solar de Arthur Powell. Fala muito esse livro que é maravilhoso, fala sobre as rondas planetárias, como acontece, tem as figuras aqui também, como acontecem as nossas raças, as super-raças, as hiper-raças. É bem interessante. E eu estava lembrando que em 2011, 2012, eu na minha adolescência, aconteceu algo que eu comecei a... Sempre tive amigas mulheres, e eu não me recordo o que, que realmente aconteceu, mas eu comecei a vender as minhas amigas. Olha como que é interessante. Ali eu comecei, prefeito ficava com as minhas amigas, vereadores, enfim, várias pessoas, e eu pegava o dinheiro, isso na adolescência. Mas por que aquilo ali me aconteceu? Porque em um tempo e no espaço eu já era dono de uma boate, isso em Rondônia, mas eu já estava recebendo as influências daquilo que eu já estava me frequenciando. Por quê? Voltar um pouco. Quando a gente faz uma escolha, você escolhe sair de uma cidade para outra. Para outra cidade, para você ir para outra cidade, existem infinitas possibilidades de você ficar naquela cidade. Umas com possibilidades negativas, outras com possibilidades positivas e outras neutras. E o nosso espírito, pelo nosso sistema evolutivo, vai acessar a que tem a maior probabilidade do nosso sucesso, mesmo que para isso aconteça algumas objeções, onde
através daquela possibilidade, nós possamos evoluir conscientemente, espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, em todos os nossos sistemas. Então, quando você decide, escolhe algo, aquilo já existe, aquilo já está existindo. É assim que funciona a coisa, aquilo já existe, porque tudo é mental. Mas há infinitas possibilidades daquilo se dar. Como eu falei, por umas vezes boas, umas vezes mais, e o nosso espírito vai pegar a que seja melhor, a que seja melhor para nós. Olha que interessante, né? Estou falando aqui e fazendo várias. Minha mente está assim. Então, quando nós escolhemos algo, aquilo já existe. E se aquilo já existe, nós vamos viver aquilo que é melhor para a gente de acordo com as nossas habilidades. Então, antes de nós irmos para um novo estágio na nossa vida, a gente começa a se frequenciar com ele. Acontece alguns desafios, algumas oportunidades, acontece algo no nosso entorno que vai fazer nós escolhermos algo parecido com aquilo que nós precisamos desenvolver para viver naquele ambiente que nós escolhemos ir. Porque senão, se a gente não fizer essa escolha e não fizer aquilo que precisa, quando chegar lá, você não vai conseguir vivenciar aquilo e você não vai ter estrutura para fazer aquilo. Não é estrutura, você não vai ter estômago para viver aquilo. E para você ter estômago, você já precisa ter digerido aquilo em pequenas doses. Lembra que a dose do veneno e da cura é a dose, né? Então você vai bebendo veneno devagarzinho para você ficar imune. Como é que a gente faz com esses cavalos? Pegam o veneno da cobra, dá de pequenas doses no cavalo, para ele, o sistema imune dele, criar anticorpos para que, se porventura esse cavalo for picado por uma cobra, ele não morra, mas ele desenvolva o sistema imunológico dele. Olha que interessante, muito interessante. Porque se parar para pensar, aquilo que nós vivemos é uma experiência no qual nós fomos levados para vivê-la, porque senão não vai dar certo. E aí, a vida que você está vivendo hoje, de todas as infinitas possibilidades que você teve para viver, essa foi a melhor. Aí você fala, poxa, se essa é a melhor, imagine a pior. Mas por quê? Porque era aquilo que você tinha e aquilo que suas habilidades, o que você trazia, como dizia, para que você pudesse superar, vivenciar, e a partir desse ponto, você ia em busca de outra coisa. Interessante. Então, vamos lá. Agora pegando o gancho da minha história. Em 2011, 2012, eu vendi as minhas amigas. Como criança, não sei como aconteceu, surgiu. O vereador ficava olhando para elas, e como eu sempre estava no meio da cultura, fazendo dança, né, e sempre tive um bom papo, ele falou que queria ficar com elas, eu fui lá e falava, ai, paga uma caixinha de cerveja, paga não sei o quê.
e comecei a vender minhas amigas. E elas queriam as bonitas, né? Que era chique também. Enfim, isso começou. Só que quando eu decidi que eu iria embora de cidade, porque ali não condizia mais comigo, é uma frequência. Quando você sente que aquilo não flui, isso é uma diferença muito grande. Como um alquimista para mim, porque tudo aquilo que eu vivenciei em uma cidade, em um ambiente, em um lugar, quando eu não quero mais, eu vou embora, porque é como se ali já tivesse chegado o meu tempo. Tudo que eu tinha que aprender ali, eu já aprendi. Então eu não me prendo. Não me prendo. Se eu vejo que não quero mais, eu abro mão e vou para outra coisa. E às vezes as pessoas falam, ah, isso é desistir. Não, não é desistir. Você precisa da constância para fazer. Tá, a constância para fazer fluir, prosperar, o quê? Porque não prosperou, não foi bom o tempo que durou, a partir daquele, se eu querer empurrar, eu não vou mais olhar pelas coisas boas, eu vou começar a ter ódio daquilo. E isso é interessante, né? Como as pessoas ficam com raiva uma das outras, do trabalho que tanto foi bom. Por quê? Porque elas não saíram quando precisavam. Porque elas não deram start quando precisavam. E assim as nossas crenças, porque eu não fui criado para vender meninas, né? Para vender meninos. Meu berço de criação foi, minhas crenças foram crenças cristãs, evangélicas, pentecostais. E mesmo assim eu fiz algo, e quando no outro estado que eu fui, e na minha jornada eu acabei caindo dentro de uma boate, porque o rapaz que eu namorava e fui casado, ele era dono. Quando eu vi tudo que acontecia, se eu não tivesse uma pequena experiência, uma pequena de vender, aquilo ali poderia eu ter sucumbido, porque eu não teria que seja uma pequena dose de imunidade contra o veneno, a dose letal de veneno que eu iria receber. Então, foi por conta daquilo que eu não sucumbi com as minhas crenças e também não me culpei. Então, isso é muito importante para a gente compreender como acontece o nosso processo evolutivo. Nosso processo evolutivo, ele se dá das escolhas que fazemos, das infinitas possibilidades que existem nas escolhas, e que todas as oportunidades, todas as vivências que nós iremos ter, elas são, na verdade, aquilo de melhor que nós podemos, ou aquilo de melhor que nós ah, podemos ter vivido. Então, a vida que nós vivemos hoje é o melhor que o nosso espírito, das infinitas possibilidades, das infinitas rodas de samsara, das infinitas encarnações naquele local, naquela experiência, aquilo que a gente está vivendo é a melhor para a gente naquele momento. E isso é interessante quando você começa a ver por esse lado e você fala, nossa, se essa é a melhor, mas ela não está boa, o que que eu tenho que fazer para me sair e ir para outro lado, fazer outra coisa? Aí você começa a se colocar no papel de responsável para que você possa criar as oportunidades, alinhar o seu terreno, para que você possa dali fazer fluir aquilo que você deseja. Criar as oportunidades no ambiente que você está, com os recursos que você tem, fazendo diferente. Até porque você está vivendo aquilo que é o máximo que teu espírito consegue, mas agora, com o nível físico, você pode trilhar um novo caminho a partir daquele ponto. Faz sentido para você? Porque para mim faz muito, 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 muito.
E é isso. Esse é o nosso bate-papo de hoje. Nosso momento reflexivo, né? Então, vamos refletir se essa é a melhor vida. O que que nós podemos fazer de melhor, sem esperar o outro, mas partir com a nossa força para a ação, colocando o nosso movimento à ação. E com isso, não se culpar, não se autoflagelar pelas escolhas que você fez, pelaquilo que precisava ser feito, por aqui, pelas suas ações tomadas, porque essas foram as ações tomadas para que você pudesse estar vivendo aqui. Porque pode ser que se você tivesse tomado outras ações, você não estaria aqui, você poderia ter sucumbido, porque se você tivesse escolhido outra, e se essa é a melhor chance de você continuar no seu processo vivo, talvez a outra você tinha morrido, entende? Então, é a gente em tudo dar glória e a partir de então fazer uma mudança diferente para que a gente possa continuar nosso processo evolutivo sem se autocobrar, sem se autopunir, mas sim tem olhar para as escolhas, para aquilo que foi feito e falar, nossa, eu fiz isso, então eu poderia, posso fazer isso diferente agora. E não falar, ai, mas eu esfaqueei fulano, mas eu fiz isso com o Beltrano, mas Beltrano fez isso comigo, acabou, já foi, já aconteceu. É o que nós fazemos a partir desse ponto que nós chegamos. É isso. Beijinho.